Fala, povo de Deus! Gente, é muito bom estar aqui em mais um podcast aqui da Parlagoa. E hoje eu tenho um convidado muito especial, nosso sensei Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, é uma satisfação imensa estar aqui falando para esse povo lindo, né, da Parlagoa. Tem uma coisa que a gente está querendo fazer, que é muito a nossa igreja conhecer os nossos líderes, né? Conhecer as pessoas que de alguma forma está sendo usado nessa engrenagem aí de fazer a Igreja de Deus acontecer. E hoje a gente queria começar com o Rogério. O Rogério é o nosso mestre aqui, sensei. Ele tem cuidado de uma aba do projeto social Farol, né, aqui da Parlagoa. E ele tem trabalhado com os esportes, né? Hoje a gente tem tentado de alguma forma ir até a comunidade, né? Tentar alcançar, tentar trazer a comunidade para cá, para servir e usar o esporte como meio, né, de evangelização e também de alcançar, né, e ter acesso ao coração das pessoas. Mas, Rogério, eu queria antes de tudo falar um pouco sobre isso, sobre essas coisas, sobre esporte. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, né? A gente tem um hábito aqui de conhecer um pouco a pessoa. Tipo, você conta um pouco, sei lá, a tua história, como te converteu, um pouco de tu, para as pessoas te conhecerem. Rapaz, a história é longa, né? Cheio de cabelo branco. Aí a gente dar uma resumida, mas vamos lá. Minha conversão, ela se deu em 2012, quando eu fiz um curso de intercessão lá na catedral, né? E foi assim, para mim, inesquecível, né? Tive uma experiência muito forte com Deus e tem sido. Eu até creio que essa influência dessa conversão me leva a fazer o que eu faço hoje, né? De levar as pessoas a terem relacionamento com Deus. Acho que esse é o principal objetivo, né? Fazer com que as pessoas entendam a sua identidade, né, de filho amado de Deus, e que busquem esse relacionamento com aquele que não nos abandona, aquele que não nos trai, né, não nos esquece, e está sempre cuidando, sempre cuidou, né? E na minha experiência que eu tive com Deus foi importante, porque eu tive como se fosse tem gente que quando dizem, né, que quando está à beira da morte, passa um filme, né, da vida dela, assim, né? Mas para mim passou ali na minha, vamos dizer assim, na minha vida, na nova vida. Então passou um filme mostrando... Que é um sepultamento também, né? A gente morre ali pra gente, né? Então, passou um filme, mas foi muito engraçado, porque esse filme, ele me mostrou ali que ele estava sempre comigo, em todas as dificuldades que eu tive na vida e tal. Então foi assim, para mim foi realmente um momento de cura também, um momento estava muito quebrado, né? E para mim foi fantástico. E eu queria que todas as pessoas, a gente tem logo isso, quando quer que todo mundo também tenha a sua experiência. Tenha a sua experiência com Deus, né? Mas enfim, ela é pessoal e a gente tem que aguardar aí o tempo de cada um. Mas fala pra tu um pouco da tua história na perspectiva, assim, sei lá, do esporte antes, um pouco, pra gente entender, assim, como chegou até isso, né? Karatê, né, foi o esporte que eu surfei um tempo e depois karatê e surf ficou... Veio pra Pernambuco e desistiu com tubarão, né? Não, na verdade, desde de pequeno, né, meu irmão fazia prancha de surf em casa, então ele me jogou, com 7 anos ele me botou na água, ali numa caiaca, jogou uma prancha, eu tomo levar caldo, né, chamam de vaca, né, tomando vaca, enfim. Mas aí eu fui levando os dois esportes, né, e com 11 anos eu entrei no karatê, fui levando, e chegou um momento que eu me dediquei mais ao karatê. Aí peguei, né, seleção pernambucana, fui nessa linha de esporte de alto rendimento e peguei seleção brasileira, né, e fui disputar campeonato lá fora, peguei uma boa bagagem.
Mas houve uma diferença, né? Quando foi em 2010, eu sofri um acidente de carro, né? Eu bati de frente com um caminhão, né? Só Deus mesmo para me livrar. Muita gente passava, né? Eu olhava o carro e disse, o motorista faleceu, né? Eu disse, não, o motorista sou eu, né? Só Deus mesmo para dar esse livramento. Mas eu fiquei com uma sequela na coluna. Eu não pude mais fazer esportes, né? Não pude. E parei. Passei 2 anos sem fazer nada, nenhuma atividade física. Eu não conseguia ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé e nem muito tempo deitado. Pense numa situação. Né? A coluna doía bastante. E foi quando eu tive uma experiência, né? Tive essa experiência no curso de intercessão. E para ficar no ministério eu tinha que passar por alguns eventos da igreja, né? Algumas capacitações. E eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo. E lá, num dia de sábado, né? Tem uma irmã linda, maravilhosa, junto com outro irmão, eles oraram por mim, né? E ali Deus proporcionou ali uma experiência muito impactante que foi a cura da minha coluna. Muita gente diz assim, você não pode falar se você não tiver comprovação de... Eu fico, cara, eu vou falar feito cego lá, disse no curso. Eu não sei como foi, eu sei que é o seguinte, eu era cego, agora eu enxergo, né? Então antes eu não fazia isso, agora eu faço. E agora eu faço. Então, para mim, eu fui curado, né? E voltei ao esporte, assim, não com tanta ênfase. Por quê? Porque era uma vida nova, cheia de novos conhecimentos, né, de relacionamento com Deus, essa busca. Então, para mim, isso foi prioridade. Então, Deus passou a ser prioridade na minha vida. E o esporte eu fui fazendo, né, sem muita... realmente estava focado ali em aprender mais de Deus, em me relacionar. Até mesmo porque... Deus já vinha me mostrando algumas coisas de que tudo que foi do meu passado, nem tudo ia ser desperdiçado. Ele ia aproveitar. E houve uma ressignificação de tudo que eu sabia, de tudo que principalmente o esporte, né? Então essa ressignificação foi um aprendizado, eu passei bastante tempo, até que uma pessoa maravilhosa chegou para mim e disse, tem uma responsabilidade para você, que é o Ministério do Esporte, você topa? Você conhece essa pessoa? Sabe por que eu estou falando isso assim, Angélico? Porque às vezes, a gente mesmo que está fazendo a igreja do Senhor, né? É a igreja, vive a igreja, o que é que a gente percebe? É que às vezes a grande dificuldade é a gente descobrir a vocação das pessoas. Às vezes as pessoas usam suas vocações até para ganhar o seu recurso, ganhar o seu sustento, o sustento da sua família. Isso é muito importante. Mas às vezes, se a gente não tiver uma perspectiva de reino, né, a gente termina se tornando mais um. Mais um que faz as coisas que faz apenas porque usufrui das coisas que faz. Né? E quando a gente fala sobre vocação, sobre ministério, um exemplo, eu não precisaria ter um salário para poder ser pastor, né? Como fui durante muito tempo, não tinha salário, não tinha nada, né? Então, senão se torna um assalariado, né? Então, por que eu estou falando isso? Estou usando o meu exemplo, né? Porque a gente sempre aprende isso no 30, né? Mas é porque se você não tiver um coração que você entende que a sua vocação, o seu talento é para a glória de Deus, né? É como se o Evangelho não passasse por dentro da sua história, né? Por dentro da sua vida. E eu vejo que o esporte, de alguma forma, ele alcançou ali, né? E o Evangelho passou por dentro da sua história para poder trazer sentido, ressignificar, né? Propósitos, ajustar motivações, porque isso é o mais difícil. Às vezes as pessoas têm vocações, às vezes até usa na igreja, mas com a motivação ainda errada, né?
Então, desfocada, vamos dizer desfocada. assim. Então eu queria saber um pouco sobre isso, assim, tipo, quando eu falo motivação é o seguinte, falar de mim de novo. Eu posso ter a motivação de ser pastor, não porque eu fui chamado por Deus, não porque tem que haver um desprendimento, deixar o evangelho passar na minha vida, mas simplesmente porque eu gosto de estar à frente das coisas, eu gosto de estar diante das coisas, eu gosto da posição que pastoral traz, entendeu? Então, se a gente não ajusta isso, a gente tende a sempre agir por alguma coisa que nunca vai satisfazer, né? Porque esse ajuste do evangelho passar por dentro de você é a suficiência de Jesus, né, em tudo que você faz. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque hoje, de alguma forma, tu tá gerando outras pessoas, né? Por quê? Nada para na gente, né? Então, quando o evangelho passa. Como tá sendo isso, assim, viver esse começo ali? A gente sabe que o Ministério Tribo de Judá, né, começou lá com Kaká, né? Eu até lutei jiu-jitsu, né? Eu nunca ganhei nada, mas lutei. Eu lutei jiu-jitsu em 6 meses lá. E eu vi começando o Tribo de Judá. Na verdade, eu até participei do começo, porque Kaká é um cara, quem conhece Kaká sabe, né? Kaká é um cara que ele foi em João Pessoa, aprender lá com o pessoal, ele é um cara que gosta muito de aprender, né? Então, tanto é que profissionalmente hoje ele está crescendo muito na área. Então, eu conversei muito, eu tive vários encontros com ele para falar sobre esporte, porque, na verdade, eu sempre acreditei que, como igreja, a gente precisava investir em esportes, em saúde, em educação. Então, esses braços faz a gente pensar o ser humano como inteiro. Então, eu vejo o esporte como uma ferramenta que visa o inteiro, né? Não visa só preparar atletas para competir e ganhar títulos, né? Então, tipo, é a formação de um cristão, você ter o vínculo, formar um discípulo de Jesus. Então, fala um pouco sobre isso, assim, sobre como está sendo essa experiência. Bom, pela questão da motivação, né? A motivação tem que ser Cristo. Né? Se você, pelo menos o meu foco, né, é viver Cristo. Não tem que ter outra motivação, porque senão você desiste. Se você tiver, como você falou, a motivação errada, a primeira dificuldade que tiver, você vai amarelar, né? Na luta diz, o cara vai amarelar, né? O cara vai recuar ali. Ele não tem um vigor, né? Não tem um fôlego. Vigor, porque, na verdade, você está ali para Cristo. Né? Não importa se vai vir uma pessoa, se vão vir 100 ou 300, ou não importa. Que é o nosso sonho, né? Né? Então, assim, a gente quer, quanto mais pessoas a gente alcançar para Cristo, melhor. Né? Então, a gente tem essa nossa vontade, mas essa mesma vontade ela tem que ser submetida a Deus. Né? É Ele que faz no tempo dele, a gente tem que fazer a nossa parte, né? da melhor forma possível, com excelência, se dedicando nesse sentido. Então, eu acho que o foco tem que ser esse, né? Você tem que viver Cristo, né? Viver, como diz Paulo, né? Viver é Cristo, né? Morrer é lucro. Uhum. E no morrer é lucro, essa questão de você preparar, porque aqui é só uma passagem, né? A gente está aqui, o ministério é de Cristo, né? A tribo de Judá é de Cristo, então a gente tem que preparar pessoas para dar continuidade ao ministério, né? E a gente tende, né, com essa questão da facilidade do esporte, de entrar em certas áreas que a gente tem facilidade. Por exemplo, hoje o Tribo de Judá está avançando para as escolas, academias, então a gente está saindo da igreja e indo buscar mais pessoas. O campo, né? O campo. Na igreja a gente consegue fazer um trabalho aqui, a gente está próximo a algumas comunidades aqui, e a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso, e ele tende a crescer. Temos já karatê e jiu-jitsu, e pretendemos colocar mais. E a facilidade do esporte, o que é que eu tenho percebido que tem ocorrido aqui dentro. Deus está fazendo grandes coisas e nos preparando. Ele é tão bom que ele diz assim, por que tanta pressa, valente? Vai devagar, porque tu precisa aprender esse negócio, entende? Então, tem sido um aprendizado, né, diário isso aí. Então, é muito importante. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, mas deixa, calma, você precisa aprender como eu quero. Não é como você quer, como eu quero, como as coisas precisam ser e como as pessoas precisam de mim.
Então a gente precisa, foi muito bom, né, o tempo, até agora tem sido um aprendizado em como fazer esse trabalho. E Deus tem feito maravilhas, né? Tem trazido pessoas assim especiais, né, como por exemplo Tiago, né, o Wellington, Vanessa, meu filho. Você acredita que meu filho não treinava karatê? Né? Então meu filho não treinava karatê. E o meu tá treinando também. E ele veio treinar karatê aqui, né, no tribo de Judá. Então, é o nosso ninja. Embora eu preparava ele, né, meio escondido, assim, preparava ele desde quando ele nasceu, eu fazia ele dar rolamento no berço, né, quando eu via, tomava um susto, o que é isso que você está fazendo? Mas eu já preparava ele algumas coisas. Quando ele ia para um aniversário, né, pegava aquelas bolas de aniversário e brincava com ele, e ele mordia. Muita gente tem medo do estouro, então ele brincava com ele para morder, ele mordia aquilo ali. Então ele já dava um certo preparo e ia brincando com ele assim, enfim. Incentivar, ele treinou um monte de coisa, treinou judô, treinou taekwondo, treinou... Pai, posso treinar isso? Pode treinar isso, pronto. Aí quando eu voltei a dar aula, né, aqui na igreja, aí ele fez, posso treinar com o senhor? Eu disse, lógico, vamos lá treinar. E começou a treinar karatê. É interessante isso, né? Que bom, que bênção, que bênção. Eu estou muito feliz, Benjamin tá... E ele já está com aquela consciência corporal, né? Isso é muito bom, né? Ver. Na verdade, eu sempre tive muita vontade de fazer essas coisas, de esporte, essas coisas, mas eu nunca tive oportunidade mesmo, condições, né? E é muito bom você ver a igreja gerar essa condição das pessoas poderem fazer esporte, poder ganhar uma consciência corporal, né? Importância demais, assim. Até para a estima, né, da pessoa. E Benjamin, interessante que nessa última aula agora, ele treinou com algumas pessoas de adultos, né, tal, enfim, outras crianças, mas em termos de desenvolvimento, quanto mais novo, menos medo tem, né, para fazer as coisas. Então ele fazia as coisas que tinha gente que botava a mão na cabeça, rapaz, ele está fazendo, ele faz tudo, ele faz rolamento de frente de costa, pip-up, né, que é levantar e tal. Então todo mundo impressionado, rapaz, ele está fazendo isso tudo. Já, ele tem 7 anos, né? Vai fazer 7 anos. Né? Então, assim, é muito interessante, né? A dificuldade dele é a questão dos movimentos complexos, né? Perna e braço, aí já complica para a criança nesse sentido, né? Mas quando ele fizer 7 anos, 8, aí já vai melhorar, né? Isso tem muito a ver com a formação do cerebelo, né? Que nessa idade ainda não está completamente formado, e aí ele tem essa dificuldade de fazer movimento complexo, mas está tirando de letra, ele realmente, essa parte física, e ele... Como tem sido para tu, Rogério, ver esse avanço, assim, não só de bem, mas até os teus alunos graduados, as coisas que tu tem visto assim? Porque, na verdade, não mexe só com a faixa, né? Que muda na cor, né? Mexe com tudo, né? Com autoestima. E assim, sempre a gente tem um momento de oração. Agora a gente está colocando para que os mais graduados tragam uma palavra, que eles meditem nela, tragam uma reflexão. Enfim, existe ali a ação de Deus, né? A gente está na casa de Deus, com o dojo na casa de Deus. Então, assim, ele se faz presente, né? A palavra diz, com 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu me faço presente. E quando ele vem, nada fica igual, tudo muda, né? Então, tem sido uma bênção, né? E eu vejo muita gente, vamos dizer assim, assumindo mais um pouco a identidade e aprendendo a ter relacionamento com Deus. Eu vi cura, muita gente sendo curada emocionalmente. E o bom, Rogério, é esse casamento que às vezes a gente faz com não só a vida espiritual, mas com o próprio Restaura, né? Que é auxílio psicológico, terapia. Então a gente consegue às vezes identificar um aluno que ele às vezes está bem fisicamente, mas ele está precisando de um auxílio terapêutico,
né? Como ele já tem um auxílio espiritual ali na aula, então a gente consegue cuidar, né? O esporte é o meio, né? É o meio, né? De fazer a ponte, trazer as pessoas e essa parte do restauro eu acho muito, muito interessante e que ela deve ser expandida, né? Com a parte de fisioterapia, a parte de odontologia, que faz parte do projeto do Farol, né? Isso aí porque há necessidade. Porque assim, toda vez que a gente vai numa comunidade, e eu vejo isso aqui, esse cuidado da igreja, né, da Paz Lagoa e do ministério, né, do Farol, são essas situações críticas que nós vamos enfrentar, né, vamos descobrir na comunidade. Então são N situações que a gente precisa estar preparado para dar o apoio lá, como tem sido, né? Então a pessoa chega e está passando por alguma dificuldade, ele sempre se abre ali com o professor, né, de karatê, de jiu-jitsu, sempre passa uma informação. Um dos problemas que eu mais detectei foi o problema de orfandade e subpaternidade, né? Então tem pessoas até que não são, né, de comunidade carente, mas passa pela subpaternidade porque o pai não tem tempo de ter um momento de qualidade com o filho ali, e aí ele fica meio desorientado, né? E aí o mundo não tem muita coisa boa a oferecer para uma criança que está desorientada, que está desacompanhada, vamos dizer assim, desorientada, eu acho que seria a palavra mais correta. Então, eu acho que o tribo de Judá, o esporte, ele tem muita força para combater essa questão da orfandade. Entendi. Né? Tanto que a gente sempre começa, né, principalmente com as crianças, a gente trabalha bem a questão de perguntar quem você é. Aí a criança, a primeira aula que ela chega, quem é você? Aí ele diz, não, eu me matriculei aqui, eu sou fulano. Eu disse, não, eu sei que você é fulano, mas quem é fulano? Qual é o seu nome? Quem é você? O seu nome eu sei, agora quem é você? Aí ele fica ali, eu digo, você é quem? Você é filho de quem? Aí ele fala, eu sou filho de... sou filho do pastor Renato, do pastor Renata, do pastor Carlinhos, e quem mais? Aí gosta de comer o quê? Ele gosta de comer e tal, tem quantos anos? Tanto, e só? Você não é filho de Deus? Não sou. Eu disse, então, mas é filho amado de Deus? Sou filho amado de Deus, então vamos começar por aí. Então, quem é você? Aí ele, sou filho amado de Deus, aí começa o resto, fala mais sobre ele. Então, essa questão que é fantástica, nós temos um pai, né, que é maravilhoso, criou tudo, todas as coisas, né, e está ali sempre conosco, né? Então, entender isso, que mesmo que o pai terreno esteja ausente, temos um pai que está sempre presente em nossas vidas. Amém, amém. Sabe uma coisa que eu tenho identificado também, é que aos poucos a gente está tendo um retrato, né, da comunidade local, né? Tipo, às vezes vem um jovem que luta com droga, né? Aí traz os seus amigos que usam droga. Né? E eu acho bacana essa questão da igreja, ela ser esse lugar, né? Sim. Esse lugar para o filho seguro, chegar, né? Seguro, lugar seguro. Que é o que a gente sempre fala, né? Tem trabalhado isso, tornar a igreja um lugar seguro. Lugar seguro não porque nós somos pessoas perfeitas, não porque a gente não vai decepcionar ninguém, mas porque aqui é um ambiente onde rege a graça, a misericórdia, o poder de Deus. Então tem que se tornar um lugar seguro. A pessoa chega, ó, eu tô aqui, ó, quebrado. Ninguém me amou em lugar nenhum. Aqui vão me amar, né? Aqui vão fazer desse lugar um lugar que eu confio que é um lugar seguro. Né? Então, por isso que a gente tem até trabalhado esse livro, né, para, de fato, o restaura, os ministérios, tudo da igreja envolva isso. A pessoa chega, ó, minha vida é essa. Fiz, ó, tu quer chegar aqui? Como aonde? Ninguém nunca disse que eu vou chegar nesse lugar. Mas esse lugar de filiação, né, de paternidade de Deus, move a gente a ter esperança. Então, a minha esperança não está porque a pessoa vai resolver todos os seus problemas, mas porque se ela se entregar verdadeiramente a Jesus, a gente está aqui para dizer onde elas vão chegar, né? Isso, esse lugar seguro. E ser esse apoio, né? Por isso que eu não ter esse medo, né, da religiosidade, né? Pô, aquele cara entra ali naquela igreja, estou pouco me preocupando o que tu acha, o cara que entrou na igreja.
Eu estou preocupado é que ele, quando entrar na igreja, se encontre com Jesus. Né? E que a gente seja esse retrato, né? Então... Colabore. E tem, assim, algumas situações que, como eu falei, né, no início, a gente... Esse cuidado de Deus de fazer as coisas no tempo que a gente aprenda como fazer, aprender com Ele, né? Então, assim, a gente planeja um monte de situação, a aula vai ser assim, assado, tal, e aí, quando chega, aí vem as situações críticas. O aluno, no meio da aula, toma um nocaute, no sentido de parar no meio da aula e ficar sem enxergar nada, quase desmaiando de fome. E aí? Aí você fala, cara, isso não estava no meu script. Senhor, o que é que eu devo fazer com isso? Não, então, antes prepara um pré-treino ali, né, para ele se alimentar, para poder... Então, assim, a gente não é uma coisa simples, né? A gente acha que é só planejar e vai. Então, assim, tem situações que a gente enfrenta que a gente não espera, né? A gente não tem nem noção do que a pessoa passa. Teve um problema de água, né? Aqui teve cheia e tal. E, enfim, são muitas situações difíceis e que a gente... ele chega e se abre mesmo. Então, e aí? Você fica naquela situação. Tem a questão das drogas, né? Tem a questão de ansiedade, entre outras situações. E a gente... Mas o que... me move, assim, que me deixa muito feliz, foi Deus ter mudado com esse ministério a minha perspectiva. A minminha perspectiva de olhar o próximo na expectativa do que Deus vai fazer através dele. Amém. Então isso é que é importante. Você não importa se ele hoje vai estar aqui, se amanhã ele vai sair, não importa. O que importa é que se ele tiver um relacionamento com Deus, né? Quando ele tem esse relacionamento com Deus, Deus vai, através dele, fazer maravilhas, né? Então é essa a expectativa que eu tenho. Não nas pessoas, mas no que Deus vai fazer através das pessoas. Então, isso para mim foi muito bom, né? Foi um grande aprendizado na minha vida. E isso eu levo para minha família, para, né, minha esposa, meu filho. Então eu tenho essa perspectiva, você tem uma outra visão, buscar ver a pessoa como Deus vê. Amém. Né? Amém. E não como a gente vê, né? A nossa visão é muito limitada. Né? Então... Ô, Rogério, a gente tá sonhando demais, né, com o Farol, com as coisas, e tu tem sido um cara muito importante em tudo isso, assim, né, pra gente ir ajustando, melhorando. Eu confesso que eu tô aprendendo a desacelerar, não sou muito acelerado, por mim eu já tava tudo pronto. Mas eu entendo que envolve um todo, e Deus, como você falou, né, Deus, ele tá nos ensinando, né, aos pouquinhos. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte, é a capacidade que a gente tem que ter como igreja de se reinventar mesmo. Né? Tipo, eu não sei o que eu vou fazer com esse menino que tá com fome agora. Né? Então, tipo, isso é muito bom. Tipo, às vezes, a gente sair dessa caixa, né, vamos dizer assim, dessa igreja que... eu sei que tem muita gente que faz assim. Eu já vi muita gente falar assim, né? Não, mas se a igreja fizer o papel dela, transformar a vida das pessoas, assim, para serem discípulos de Jesus, já é mais que suficiente, né? E eu sempre ficava, caramba, verdade. Mas não sim, é tão isso simples assim, né? Mas também, assim, tipo, isso significa que a gente não vai entrar dentro de uma comunidade, oferecer esporte, oferecer saúde, oferecer educação. Mas isso é papel do Estado, sabe? É feito a criança tá ali com fome, você vai, não, vou orar por ela. Exato. Comida. Se a gente não pensar nisso, comida, cara, né? Se a gente não pensar nesse ambiente mais amplo, por isso que eu acredito que a maior força humanitária do mundo é a igreja, né? Então a gente não... Né, Taito aí, que veio agora do Rio Grande do Sul, e ele não só viu isso, como testificou isso. Né? Então, se a gente não tiver, e se a gente perder isso, porque tem os extremos, né? Tem a igreja que prega o evangelho e não se envolve com nada do mundo,
né? E tem o outro extremo, o cara, não, eu prego o evangelho, ensino as pessoas e é isso. Acho que a gente tem que tentar ter esse equilíbrio mesmo. Esse equilíbrio de ser uma igreja saudável, ampla, integral, ministério integral, né? Ministério integral sem envolvimento político, partidário, sem nenhum tipo de vínculo que não seja fazer o reino de Deus, né, crescer. Então isso é muito bom. Eu estou muito entusiasmado com tudo que a gente vai fazer. Quando a gente sentou assim para ver as coisas que a gente precisa fazer, eu fui anotando tudinho ali, né? Até cobrei de Renata hoje para agilizar algumas coisas e tal. Mas tá andando. Tá eu andando. acho que a gente teve a capacitação lá no Porto Social, né? Finalizou já? Já finalizou. Então, assim, a gente está caminhando. Eu acho que o importante o ministério está acontecendo, está ocorrendo as aulas, as pessoas estão vindo, estão conhecendo. Mesmo que não seja na proporção que a gente gostaria, mas está funcionando. Né? Tem pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, apresentadas a Cristo, as pessoas estão se restaurando, né? Então, está funcionando. Teve até uma pessoa que falou para mim assim, tem gente que tem os projetos e está ali no papel e está tudo organizado no papel, mas nada funciona. E vai buscar recursos, mas não tem nada funcionando. Você já tem um negócio funcionando, né? Então, fica mais fácil você conseguir uma ajuda, porque você já tem um trabalho que está sendo executado, né? Então, que eu oro a Deus, Rogério, que a gente viva o que Deus tem separado para a gente. E isso passa com o que a gente falou aqui no começo, né? Pela vocação das pessoas. Né? Então, você tem uma vocação para o esporte, vai ter outro que vai ter uma vocação para a área de saúde, vai ter outro que vai ter uma vocação para a área de educação. Né? A gente está aqui com Duarte, que disse, não, eu posso fazer um curso de audiovisual, para o pessoal filmar, ser filmmaker. Então, assim, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer com que, de fato, a gente use todas as vocações que a gente tem na igreja. Meu sonho é música, cara, dar aula, cara... Muito bom, né? Muito bom. Imagina a gente ver um bocado de criança aqui num espaço desse, com violão, com bateria, com teclado. Então, a gente tem que sonhar com essas coisas mesmo. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas num tempo certo, com as vocações das pessoas que vão chegando, com as coisas que vão acontecendo, Deus vai fazer a obra dele acima de nós, apesar de nós. Né? Se a gente não fizer, outro vai levanta outro que faz. E vai fazer. E falando até nisso, a gente já está indo para outras igrejas, né? O Ministério Tribo de Judá já tá aí, pessoas estão pedindo aí, graças a Deus, né? Já temos aí alguns professores, pessoas capacitadas pelo próprio Ministério para ir dar aula, né? Então tem aí o Tiago, que já é sensei, tem o Wellington, então já levar pouquinhos. E a gente vai acrescentando mais pessoas e expandindo aí. Outras igrejas estão pedindo, o senhor já liberou, né? Tem que servir a comunidade mesmo. Acho que bênção, Rogério, eu queria agradecer de verdade, né, por esse tempo de... Eu queria deixar uma palavra, pode? Pode deixar, claro. Pode. A palavra está lá em... Tem me alimentado bastante, Isaías 58, 6, a partir do 6. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol
e fortalecerá os seus ossos. Amém. Você será um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados e restaurador de ruas e moradias. Amém. Essa palavra, ela tem me alimentado bastante, né, nesse ministério. E assim, em cada área da minha vida, Deus colocou uma palavra ali que são promessas, né, que são um alimento, né, que faz com que você fique ali, né, firme e forte, né, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e se manter em pé. Eu gosto muito, eu sempre passo para todo mundo, tenha a sua palavra, use a palavra é espada. Jesus combateu ali as tentações com, né, o diabo com a palavra, então você tem que usar a palavra, use a palavra, verbalize, leia, se alimente, né? Então é isso aqui, isso ajuda no nosso relacionamento com Deus, né? E o que eu gosto muito desse texto, que isso é o profetismo. O profeta é isso, né? Porque nos nossos dias hoje existe muita dificuldade de compreender, mas o profeta é alguém atento às injustiças, é atento às dores das pessoas. Então leva uma mensagem... É sensível, né? Porque o profeta é esse cara, né, que vai denunciar, que vai... E às vezes hoje em dia o profeta é o cara que fica falando do futuro só, né? Entende? E não é só isso. Por sinal, é menos isso e mais isso. Sempre quando você vê o profetismo é muito assim, o cara que lê o jornal, embora que hoje é muito difícil, né? As coisas são muito tendenciosas, né? Hoje a gente vive num mundo de pós-verdade, então a fake news é uma realidade não só na comunicação, mas em tudo, né? Até no caráter das pessoas, cada um vive da sua forma. Então quando a gente vê um texto assim, profético, é muito o seguinte, se convertesse, mano, e agora? Fazer o que com isso? Agora vamos mudar a realidade de pessoas por inteiro, completo. A gente precisa ser instrumento de justiça, de agente de transformação na sociedade. A gente precisa... Isso é ser profeta. E normalmente, ele nesse texto, no antes, né, ele fala como se as pessoas quisessem chamar a atenção de Deus e Deus como se não estivesse atento, né? E eles tentam chamar a atenção de Deus através de jejum, né? Jejum. Não estou condenando o jejum, não, mas você acha que o que é que vai mais chamar a atenção de Deus? Né? Você agir dessa forma, que ele está dizendo aí, ou você ficar com fome? Aquela questão, né? Eu gosto mais de obediência, né? Um coração entregue do que sacrifício, né? Do que atos religiosos, né? Não é que eles não são importantes. Até porque se você andar nisso, você vai precisar jejuar, você vai precisar disso. O problema é que o pessoal inverteu a ordem, né? Aqui o que o evangelho passa por dentro de você, ele leva você ao quê? Caramba, o que é que eu posso fazer para tirar os jovens da droga? Porque como ele passa por você, você faz uma leitura assim, poxa, eu era um jovem que não tinha sentido, não tinha propósito, eu não tinha futuro, eu não sabia o que eu queria. Então eu não esqueço da onde eu vim, quando o evangelho passou por dentro de mim. Aí eu respondo, ser profeta é isso, eu respondo ao que o evangelho faz em mim, lembrando de quem eu fui, aonde eu poderia ir, o que eu sou capaz de fazer. Então eu faço essa ponte que trago as pessoas para viver a realidade do evangelho. Então isso é ser profeta. Por isso que para mim é muito mais importante estar com as pessoas para conhecer a realidade das pessoas, para poder anunciar a palavra de Deus dentro de uma realidade que as pessoas... eu consigo traduzir a voz de Deus de acordo com as Escrituras, de acordo com a realidade que elas estão vivendo e não vivendo, né? Não vivendo. Não poderia... Está deixando de viver. E é uma coisa assim que muita gente fala, mas isso aí é algo, né, para depois. Parece que assim, você nunca vai estar pronto para fazer isso, mas eu acho que isso tem muito a ver com a identidade. Porque se você tem Deus como Pai e o próximo como seu irmão, isso aqui
é o óbvio. É óbvio, exatamente. É óbvio. Isso aqui não é algo difícil de se fazer. Isso aqui é uma coisa óbvia. Porque se você tem um pai e seus irmãos, você vai tratar de que forma? Você vai ver um irmão seu na rua ali, passando fome, dormindo ali numa calçada e acha isso normal? Não pode ser normal. Então, E respostas prontas, né, Rogério? Tipo assim... culpa do governo. Não há o que eu possa fazer, porque esse povo quer estar na rua. Aí você vai para um discurso político, que isso é um discurso político mercenário. Ou você vai para um discurso assim, beleza, eu sei que existem pessoas que se aproveitam, existem pessoas, não sei o quê, sei disso tudo. Mas eu sei assim, quem eu sou. Mesmo assim, uma doença espiritual. Exatamente. Eu preciso ser a igreja, eu preciso fazer a igreja, eu preciso transformar a realidade das pessoas. Vai ter gente que eu vou conseguir mudar, vai ter gente que eu não vou conseguir mudar, vai ter gente que vai ter todas as oportunidades no mundo e não vai querer, mas não é por isso que eu deixei de fazer o que eu devo fazer e prestar conta quem eu devo prestar conta. Né? Quando ele fala assim, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e me visitaste, ele não está falando sobre o cara que está com sede e não quis trabalhar, não quis buscar o futuro. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a minha atitude como igreja. É o seu coração quem fala. É minha atitude. O que ele vai fazer com a ajuda que você deu Exatamente. É problema dele com Deus. Com Deus. Você tem que dar. Você precisa fazer e ser esse instrumento. Por isso que muita gente, muitos teólogos, e eu gosto muito dessa ideia, embora eu não tenha um pensamento formado sobre isso, estou aprendendo, mas tem muita gente que diz que o céu não é um lugar. O céu já é esse lugar que nós como igreja começamos. É o reino, né? É o reino. Então, claro que esse reino, ele nunca vai ser estabelecido por força, por um governo, ou por qualquer coisa, vai ser pelo governo de Deus, no tempo de Deus, e Ele voltando, né, para realizar todas as coisas. Mas eu vejo essa dimensão. E missão integral é isso. É exatamente isso que a gente está tentando viver como igreja. Eu sei que não é fácil, são muitos desafios, são muitas coisas, a gente tem muito que aprender, muito que engatear, mas assim, graças a Deus aí pela vida de Rogério, por Deus estar usando você, meu irmão. Jesus. E que Deus continue. Maravilhoso. Continue trabalhando na sua vida, no seu casamento, na sua história. Né? Porque a gente tem que viver isso em todas as dimensões que envolvem a nossa vida. Amém? Pastor. Obrigado por mais um podcast. Espero que vocês tenham sido muito edificados. Compartilhem, divulguem. E fala aí também nos comentários também para dar sugestões, tudo, que a gente quer trazer sempre mais líderes aqui para vocês possam conhecer a história deles e conhecer a história que Deus está fazendo na vida deles. Amém. Até o próximo podcast.